isso daqui, gente. Mais de 14 milhões de famílias vivem na extrema pobreza. Maior número desde 2014. Será que no meio desses 14 milhões de pessoas tem algum político? Será? Bora pro vídeo. Chegando, família Chicote neles e todos que vão assistir esse vídeo. Encosta o seu dedinho no joinha, chicotada no like agora, splash! Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, você que é novo por aqui. A gente traz muita informação que o povo entende. Falamos o linguajar do povo. Seja bem-vindo a todos os novos inscritos. Você está aqui fazendo parte da nossa humilde família Chicote neles. Olha só, mais de 14 milhões de famílias vivem na extrema pobreza. Resumindo, são miseráveis, estão na miséria. É o maior número desde 2014. O país tinha mais de 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único em outubro de 2020, com renda per capita de até R$ 89 por pessoa. O que se dá para fazer com R$ 89 por pessoa, hein, pessoal? Se são 5 pessoas, dá R$ 450 por mês. Eu queria ver se um político conseguia viver com R$ 450 por mês. O país tinha mais de 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único em outubro de 2020. Estou lendo aqui a matéria. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Cidadania, esse total de famílias equivale a 39,99 milhões de pessoas, praticamente 40 milhões de pessoas, com renda per capita de até R$ 89 por pessoa, que vivem na miséria no Brasil. Será que tem, no meio dessas 14 milhões de famílias, no meio dessas 40 milhões de pessoas, será que tem algum político recebendo R$ 90 por cada familiar na sua família? Se tem 5 pessoas, dá R$ 450, dando um exemplo. O que dá para fazer com R$ 450 por mês? Mas tem que ter 5 pessoas na família. Se tiver duas pessoas só na família, dá R$ 180. O que dá para fazer com R$ 180 por mês? Eita, e o povo ainda brigando por política, porque 40 milhões de brasileiros estão na miséria, 40 milhões de brasileiros na extrema pobreza, e os políticos nadando em altos salários e regalias, nadando no privilégio, vivendo uma vida de mordomia. 70 mil políticos e 40 milhões de brasileiros na miséria. Mas por que o povo ainda continua brigando por políticos, se os políticos é que estão vivendo uma vida decente e uma vida digna, com altos salários e muitos privilégios, e o povo, 40 milhões de brasileiros, na miséria? O número de famílias em extrema pobreza no Brasil em outubro de 2020 foi 14.058.670 famílias. 14.058.673 famílias. Será que alguma dessas famílias tem algum político, uma família de um político vivendo na extrema pobreza, na miséria? Esse número é o maior número desde dezembro de 2014. Em dezembro de 2014 tinha 14.095.333 famílias. Então, em 2020 só perde para 2014. Além disso, houve um salto de 1.308.005 famílias em condição de miséria desde o início do governo Jair Bolsonaro. Os números da cidadania
do Ministério do Governo Bolsonaro que está trazendo aqui, são números oficiais. Desde que o Bolsonaro assumiu em janeiro de 2019, aumentou 1.308.005 famílias a mais em condições de miséria no Brasil. Então, o que significa isso? Que desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, a miséria aumentou e aumentou muito. Entre janeiro de 2019 e outubro de 2020 foi o que foi medido aqui para saber que 1.308.005 famílias a mais entraram desde janeiro de 2019 a outubro de 2020, durante 2 anos de mandato do governo Jair Bolsonaro. Já o número de famílias em situação de pobreza, aqueles lá era extrema pobreza, miséria. Agora os pobres estão na situação de pobreza, com renda per capita entre R$ 89 até R$ 178 por pessoa. Como se cada pessoa recebesse 178 reais. Não sei o que dá para fazer com 178 reais. Se 2 pessoas recebessem 178 reais, dá uma faixa de 360 reais por mês. O que dá para fazer com 360 reais por mês? Então, esse número de pessoas que vivem na pobreza, com uma renda per capita de 180 reais por mês, ficou em 2.877.099 famílias. 2.877.099 famílias vivem na pobreza. É o maior número registrado desde agosto de 2019. Agosto de 2019 tinha 3.005.580 famílias. Então, na verdade, de agosto de 2019 para outubro de 2020, teve uma queda de apenas aí, acho que cento e poucas mil famílias saiu da pobreza. 100 mil famílias. Muito pouco, né? O número ainda é muito grande de pessoas na pobreza. Então eu pergunto para vocês, aqui ainda tem mais matéria, a matéria é muito grande. Vou encerrar por aqui, que é o número que eu queria trazer, que era mais importante, era esse. Uma pergunta bem simples para encerrar o vídeo, você deixar seu joinha, chicotar, dando like, compartilhar muito esse vídeo para as pessoas, deixar seu comentário e vamos fazer uma pergunta bem sincera. O povo, 40 milhões de pessoas estão na miséria. Na pobreza eu calculo aí pelo menos umas 10 milhões, 12 milhões de pessoas na pobreza, ou 15 milhões de pessoas na pobreza. Somando as que estão na miséria com as que estão na pobreza, vai dar umas 50 milhões de pessoas na extrema pobreza e na pobreza. Será que tem algum político no meio desse número de pessoas na extrema pobreza e de pessoas na pobreza? O povo cada vez mais pobre, vendo os políticos cada vez mais ricos. Você acha isso justo? E por que você ainda briga por políticos no Brasil? Tanto aqueles que são pró-Bolsonaro, como aqueles que são pró-Lula. O Lula não está pobre. O Bolsonaro não está pobre. Quem está pobre é o povo, que sustenta a riqueza desses que eu falei, do Lula, do Bolsonaro e dos políticos em geral. Difícil. Aqui eu defendo a união do povo. Defendo o povo se unir para lutar por si próprio, para ajudar uns aos outros, porque o sistema político está rico, gente. Sustentamos eles através dos nossos impostos, através do suor do trabalhador, que paga imposto todos os dias e não recebe em volta como benefício. Quem recebe benefício dos nossos impostos é os políticos, com seus altos salários, regalias ao judiciário, os promotores públicos, juízes, desembargadores, ministros do STF, os generais que estão ganhando 30 mil reais por mês. Esses recebem benefício, têm vida digna. Agora o povo, aí eu trouxe o número. Vamos resumir, uns 50 a 60 milhões de brasileiros estão na pobreza e extrema pobreza.
Você acha isso justo? Os políticos vivendo uma vida de rei e o povo cada vez mais pobre? Deixe o seu comentário aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, muito joinha e faça esse canalzinho que está lutando para o povo acordar, despertar e lutar por si próprio, ajudar uns aos outros. Faça esse canalzinho crescer, porque aqui a gente só apoia o povo, a união do povo. Povo dividido não prosperará, é o que diz a Bíblia Sagrada. Reino dividido não prosperará, só traz pobreza. A divisão só traz prejuízo. E a política é o que mais divide o povo. Fui, pessoal!